Dia Mundial do Câncer. A data faz um alerta para que essa doença... Faz um alerta, né? Porque só nesse ano, essa doença deve atingir mais de 625 mil pessoas aqui no Brasil. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A preocupação dos médicos e também especialistas é que muitas pessoas deixaram de fazer as consultas e consequentemente, o diagnóstico não veio também. E o que acontece? Quando a gente fala de câncer, quanto mais precoce, quanto antes você identifica a doença, a sua chance de cura é muito maior. Rodou. O câncer não faz quarentena, por isso hoje a gente está aqui para te lembrar que o tratamento deve ser mantido sempre, mesmo nesse momento que a gente está passando durante uma pandemia. E sobre esse assunto eu vou bater um papo agora com o Dr. Rodrigo, que é médico oncologista. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Quero já começar a nossa conversa perguntando, esse último ano atrasou um pouco quem estava em tratamento? Excelente pergunta, agradeço o convite para estar aqui com vocês, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. De certa forma, se acredita que sim, tá? Por conta dos acontecimentos a nível mundial aí, da pandemia, né? Se acredita que muitos diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos aí dentro desse contexto, né? O que não quer dizer que os pacientes tiveram menos doença, quer dizer que a doença não foi diagnosticada com a frequência, digamos, que seria diagnosticada numa situação mais normal. Até as pessoas que estão fazendo o tratamento durante a pandemia, acredito que ficaram um pouco inseguras. Isso aconteceu, viu? Aconteceu com uma grande frequência, que os pacientes, eles tendem, né, com essa, enfim, com tudo que se passou, tendem a ter mais medo de ir para o hospital, ir para a clínica, né? Mas a recomendação sempre foi, né, o que eu falava para meus pacientes, nós não vamos trocar um problema que nós temos agora, a resolução de um problema que nós temos agora, por um que a gente potencialmente pode ter no futuro, como pode não ter, né? Então a recomendação bastante clara é que paciente em tratamento oncológico é um paciente que não deve parar, muito menos por conta de uma possibilidade, ainda que pequena, de infecção por uma doença. Doutor, e a relação dos pacientes oncológicos com a vacina? Essa é uma excelente pergunta, tá? Uma excelente pergunta, eu acho que cabe bastante nesse momento que a gente vive agora, tá? Então é basicamente o seguinte, cada lugar botou sua lista de prioridades dos pacientes, das pessoas que vão receber vacina, tá? E isso, na verdade, não é completamente aleatório, mas isso é diretamente dependente da logística, ou seja, quantas vacinas vão chegar e assim por diante. Dos pacientes oncológicos, já tem recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia, tem recomendações da Sociedade Europeia de Oncologia que os pacientes devem ser vacinados, tá? Então, mesmo o paciente em tratamento ativo oncológico, isso principalmente em relação às duas vacinas que a gente tem aprovadas aqui no Brasil agora, que é a vacina da Oxford e a vacina do Coronavac, os pacientes têm indicação de receber essa vacina sim. Doutor, falando do diagnóstico, né, de câncer, hoje em dia a gente pode dizer que quanto mais cedo essa doença for diagnosticada, mais a chance de cura. Por isso, a importância dessa frequência ao consultório. Existem alguns sinais e sintomas de potencial câncer, né, neoplasia. Como a gente sempre comenta, o câncer ele não é uma doença só, são muitas doenças classificadas sob o mesmo nome. E a gente tem alguns sinais, como por exemplo, emagrecimento, um sangramento que não para, às vezes por via nasal, às vezes uma tosse que não para, eventualmente sangramento também por via baixa, que sai junto com as fezes, né? Aqui na nossa região muito comum, né? Neoplasias de pele, então seria uma ferida na pele, muitas vezes enegrecida, né? Escurecida, que sangra, que coça, que está aumentando de tamanho. Tudo isso aí tem que levar imediatamente a que o paciente procure auxílio médico, porque nesse caso o tempo pode ser vida sim. Então é importante que a gente consulte com o médico, né? Ali 1-2 vezes por ano e faça exames de check-up. Prevenção, quando a gente fala câncer e prevenção, o que a gente pode fazer já a partir de agora, de hoje, desse momento? Se eu tivesse que dar uma dica assim que coubesse num parágrafo, vamos dizer assim, né? A maior parte das causas de tumor, né, ou pelo menos uma boa, não vou dizer a maior, mas uma boa parte das causas são preveníveis, né? Então, assim, o que eu diria para quem está nos ouvindo agora? Primeira coisa, não fume.
tá? Tem muita substância carcinógena no tabaco. Tumores de cabeça e pescoço estão literalmente ligados a isso, assim, estão intimamente ligados a isso, boa parte deles. Tumor de bexiga também e assim por diante, né? Colo de útero e por aí vai. Então, evite completamente tabaco. 5 a 7% dos tumores também estão ligados ao uso de álcool, né? Então, tentar beber o mínimo de álcool possível. A exceção disso, use sempre protetor solar, tá? Radiação UVA, UVB, ela pode causar câncer de pele. Na verdade, é o principal fator que causa câncer de pele, como eu tinha comentado, muito comum aqui na nossa região, né? Esse é um ponto. Exercício físico também é extremamente importante para que a gente previna, porque tem vários tumores que são ligados à inatividade física e sobrepeso. E uma alimentação saudável, né? Com bastante grãos, tentando o máximo, uma vida máxima saudável possível. Com isso aí, a gente diminui enormemente a probabilidade de uma neoplasia nos atingir ao longo da vida. Para encerrar a nossa conversa, quero que o senhor divida um pouco da sua experiência com a gente, falando para essas pessoas, essas famílias que receberam o diagnóstico de câncer recentemente, porque cai assim como uma bomba, né? Na vida da pessoa. É verdade, isso aí é uma, vamos dizer assim, uma palavra feia, né? Quando a gente ouve, a gente sempre tem muito aquilo ali que se vê em filmes ou eventualmente algum parente nosso tratado há muito tempo que acha que é quase um diagnóstico de desfecho ruim na vida de uma pessoa. E não é assim, tá? Isso hoje não é assim. Claro que, né, como eu comentei, são muitas doenças classificadas no mesmo nome, então cada caso tem que ser analisado individualmente, mas sempre numa perspectiva que a grande maioria dos tumores tem algum tipo de tratamento, praticamente todos eles têm algum tipo de tratamento, né? 99% a gente tem tratamentos efetivos e muitos dos pacientes que vão nos procurar, eles têm cura, né? A gente vai atrás de tratamentos potencialmente curativos para aquele paciente, ou seja, que aquilo ali nunca mais incomode a pessoa ao longo da vida dela. Então, assim, sempre que a gente tem um diagnóstico desse, é importante a gente acompanhar com o médico oncologista. E uma coisa que eu sempre comento também é o seguinte, né? Não ouçam o menos possível corrente de WhatsApp, enfim, fontes não oficiais, tá? Qualquer dúvida. Google, né? Exatamente. Isso tem muita, assim, ó, tudo que a gente vê na internet me parece muito mais uma fonte de desinformação do que informação, tá? Porque realmente, assim, não é fácil com algumas situações que a gente tem se deparado por aí, informações completamente falsas, né? Então, qualquer dúvida que a pessoa, porventura, tenha, né, converse com o seu médico oncologista, que é a pessoa que está preparada, que estudou para poder responder aquilo ali de uma maneira clara e concisa para o paciente que está ali na nossa frente. Muito obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais, doutor. Um ótimo dia. Eu que agradeço, né? Estamos sempre à disposição. Temos um perfil no Instagram, onde a gente eventualmente tenta responder algumas perguntas, né? Rodrigo.oncologia, está lá gratuito, aberto. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, doutor. Obrigado. Tchau, tchau.